Hoje nós vamos resolver questões da Banca VUNESP envolvendo média aritmética. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e dê um like no vídeo. Vamos começar! Com base em informações apresentadas no site do IBGE sobre o município de São José do Rio Preto, foi elaborado o seguinte gráfico apresentando o número de matrículas no ensino médio no período de 2017 a 2020. Diante dessas informações, é correto afirmar que o número médio de matrículas no ensino médio no município de São José do Rio Preto, no período de 2017 a 2020, foi de... Ele quer o número médio de matrículas no período considerado. Então, ele quer a média aritmética. Concorda comigo? Então, a média nós vamos fazer a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então, nós vamos somar todo mundo aqui. Então, essa soma, turma, eu já fiz aqui, o total deu 61.008. Tudo bem? Se você somar todo mundo, vai dar isso. Perfeito? E nesse caso, quantas medidas nós temos? Nós temos 1, 2, 3, 4 medidas. Então, eu divido pelo número de medidas, que é 4. Então, agora, 61.008 dividido por 4, nós vamos encontrar 15.252. Questão bem tranquila aí, envolvendo média aritmética simples. Alternativo, portanto, letra A de aprovação. A tabela a seguir apresenta o número de municípios em 4 das 5 grandes regiões brasileiras em 2020, sendo omitido apenas o número de municípios da grande região Centro-Oeste. Sabendo que a média aritmética simples do número de municípios das 5 grandes regiões brasileiras naquele ano era igual a 1.114, pode-se afirmar corretamente que, em 2020, a diferença entre os números de municípios das grandes regiões Centro-Oeste e Norte era igual a... Muito bem, turma, nós não temos ali, né? Ele falou que foi omitido apenas o número de municípios da grande região Centro-Oeste. Então, o número de municípios da grande região Centro-Oeste não temos, e eu posso chamar esse número de x. Questão envolvendo média aritmética, ele disse que a média aritmética do número de municípios das 5 grandes regiões brasileiras era igual a 1.114. Então, se eu somar da região norte, que é 450, da região nordeste, que nós temos 1.794, mais sudeste 1.668, mais sul 1.191, mais centro-oeste, que nós temos x, isso nós vamos ter que dividir a média, a soma das medidas, dividido pelo número de medidas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 medidas, então nós temos que dividir por 5. E essa média, né? Então, portanto, nessa divisão, nós vamos encontrar 1.114. Muito bem. Nós já temos até o total para facilitar. O autor da questão já colocou ali que é 5.103, né? Tá, a soma dos 4. Então, aqui nós vamos ter 5.103. Então, x mais 5.103 é igual, eu já posso multiplicar cruzado, né? A 5 vezes 1.114. Então, vezes 5, aqui nós vamos ter 70, 55, 5.570, né? 5.570. Então, continuando, o nosso x será 5.570 menos 5.103. Então, diminuindo, nós vamos ter o seguinte: 5.570 menos 5.103, nós temos 467. Então, ele quer os números de municípios das grandes regiões. Ah, tá, a diferença, né? Cuidado, então, vamos diminuir.
a diferença entre os números de municípios das grandes regiões centro-oeste. Centro-oeste nós temos 467, menos da região norte nós temos aqui 450. Então, menos 450, nós vamos obter 17. Então, resposta 17, portanto, a alternativa correta A, de aprovação. A média aritmética simples das idades de um grupo com 8 sargentos era de 39 anos. Com a chegada de mais 2 sargentos, um deles 6 anos mais novo que o outro, a média aritmética simples das idades dos sargentos passou a ser de 38 anos. Dos 2 sargentos recém-chegados, o que tem a menor idade tem. Muito bem, turma, nós temos uma questão envolvendo média aritmética simples. Nós sabemos que a média é dada pela soma das medidas dividido pelo número de medidas, né? Então, inicialmente, ele disse que a média aritmética simples das idades de um grupo com 8 sargentos era de 39 anos. Então, eu vou colocar a média antiga, que eu vou indicar com x e uma barra. A de antiga, certo? É igual a 39 anos. Então, nós sabemos que o grupo possuía 8 sargentos. Então, a soma antiga, né? Como a gente tem 8 sargentos, 8 idades, resultando em 39, que é a média. Então, multiplicando cruzado, queridos, nós vamos ter que a soma antiga era igual a 39 vezes 8, 8 vezes 30, 240, com 8 vezes 9, 72, 240 com 72, 312. Muito bem, em seguida ele disse, com a chegada de mais 2 sargentos, um deles 6 anos mais novo que o outro, a média aritmética simples das idades dos sargentos passou a ser de 38 anos. Então agora nós temos uma nova média, que eu vou indicar com x, uma barra e o n, né? E nós temos que essa nova média é igual a 38. Nós sabemos que um deles é 6 anos mais novo que o outro. Então, posso dizer que o mais novo, a idade dele é x, e o mais velho, a idade do mais velho só pode ser x mais 6. Ele é 6 anos mais velho que o mais novo, né? Então, temos o seguinte, turma. A soma das idades das 8 idades anteriores, nós já sabemos que é igual a 312, né? Então, a soma das 8 idades mais a soma das idades que a gente tem que inserir agora, dessas duas, né? Nós vamos ter x mais x, 2x mais 6, né? No total, temos 2x mais 6. Então, mais 2x mais 6. Isso dividido, a média é a soma das medidas, aqui temos a soma das idades, dividido pelo número de medidas. Nesse caso agora, a gente tem 8 medidas, mais as 2 novas idades que entraram, né? Mas essas duas. 8 mais 2, então agora nós temos 10 idades, né? Então vamos ter que dividir por 10. Isso resulta na nova média, que é 38. Então temos o seguinte, multiplicando cruzado, vamos ter 312 mais 6 dá 318, 2x mais 318 é igual a 10 vezes 38, 38 com 0, 380. Então 2x será 380. Aquele mais 318, tá somando, passa, subtraindo, menos 318. Então, nós vamos ter 380 menos 318, 80 menos 18, nós vamos ter 62. Então, o x será, 2 está multiplicando, passa dividindo, igual a 31. Então, 31 é a idade do mais novo mesmo, né? O mais novo nós vamos ter 31 anos. E o mais velho seria x mais 6, 31 mais 6, nós temos 37. Como ele perguntou o mais novo, nós temos 31 anos, alternativa, portanto, C, de ciência exata.
Quer aprender matemática através da resolução de questões? Confira o nosso curso preparatório para concursos da VUNESP. São mais de 500 questões resolvidas e comentadas em vídeo para você gabaritar a próxima prova. Aguardo vocês, o link está na descrição. Vamos voltar à correção. Se a média aritmética simples dos números de alunos das 4 turmas de 7º ano da referida escola no primeiro semestre de 2021 é igual a 30 alunos por turma, então o número de alunos do 7º B nesse semestre era igual a. Então lá no 7º B eu já vejo que ele já disse que é x o número de alunos, então nós estamos procurando esse x. Muito bem, uma questão envolvendo média aritmética, você já sabe que a média nada mais é que a soma dividido pelo número de medidas, né? A soma das medidas dividido pelo número de medidas. Muito bem, ele disse que essa média é 30, né? Então já posso trocar a média que eu indico com x e uma barra, eu posso trocar aqui à esquerda por 30, e a soma nós temos que somar, obviamente, o número de alunos. Então nós temos aqui 24 com x, com 27, com 35. Então, nós temos o x, que a letra vai ficar sozinho, e agora a gente soma os números normais. Então, eu tenho 24 com 27 com 35, somando tudo, nós temos 4 com 7, 11, com 5, 16, vai 1, 1 com 2, 3, com 2, 5, com 3, 8. Então, temos x mais 86, e eu tenho que dividir pelo número de medidas. E, obviamente, nós vamos ter que o número de medidas é igual ao número de turmas, né, que são 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4 medidas, então eu vou dividir por 4. E agora, para a gente descobrir o x, a gente vai multiplicar cruzado, né? Temos aqui uma proporção. Então, 30 vezes 4, nós temos 120. Então, x mais 86 é igual a 120. 86 está somando, vai passar subtraindo 120 menos 86, nós temos 34, correto? Então, a resposta 34, 34 ali é o valor, é o número de alunos da turma 7º B, alternativa D, de dedicação. Um professor calculou a média das notas dos 20 alunos de uma turma de 8º ano na sua última prova e chegou ao valor de 5,4. Sabe-se que 2 desses alunos tiraram 0 nessa prova e, desse modo, se o professor não os considerasse nesse cálculo, a média seria maior em. Questão envolvendo média aritmética. Ele disse que a média das notas dos 20 alunos em uma prova era de 5,4. Então, média que eu indico com x e uma barra. A média nós sabemos que é a soma das medidas, no caso a soma de todas as notas, a soma total, dividido pelo número de medidas, que nesse caso é o número de notas. Se a gente tem 20 alunos, nós vamos ter 20 de referência. E nesse caso, essa média com esses 20 alunos era de 5,4. Então, eu posso trocar o x por 5,4. Então, substituindo, nós vamos ter o seguinte. Ao multiplicar cruzado, nós temos a soma de todas as notas. 5,4 vezes 20 é o mesmo que 2 vezes 54, que é 108. Muito bem. Ele disse em seguida, sabe-se que 2 desses alunos tiraram 0 nessa prova. Se o professor não os considerasse nesse cálculo, a média seria maior em. Então, para comparar, eu preciso dessa nova média, né? Essa nova média, que eu vou indicar com x, uma barra e um n de nova, será igual. Nesse caso, a soma das notas, eu tenho que retirar quem? Eu tenho que retirar a soma total e retirar as duas notas iguais a 0, né? Então, eu tenho que retirar a primeira nota e a segunda. E dividir agora pelo novo número de medidas. Antes a gente tinha 20,
Agora são 2 que tiraram 0, né? Então, como são 2 a menos, 20 menos 2, nós vamos ter 18. Ora, nós já descobrimos a soma total. A soma anterior a gente tinha 108, né? Como aqui nós temos 108, menos 0, continua 108. Então, é só fazer 108 dividido por 18. 108 por 18 dá para fazer de cabeça? Dá, né? 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 8, 48. 60 com 48, 108, então dá 6. Muito bem, então a nova média a gente descobriu que é 6. E a média antiga era de 5,4, né? Então, a nova média é maior em... Ora, é só a gente diminuir. 6 menos 5,4. Então, fazendo 6 menos 5,4, nós vamos ter R$ 6 menos R$ 5,40, dá 60 centavos, né? Então, aqui dá 0,6. Então, seria maior em 0,6. Ponto alternativo, portanto, C, de ciência exata. Confira também o nosso curso de raciocínio lógico completo para concursos da Banca Vunesp. Nós temos toda a teoria, material em PDF, simulados e mais de 250 questões corrigidas e comentadas para você gabaritar a próxima prova da Vunesp. O link está na descrição do vídeo. Aguardo vocês!